Olá amigos, estamos mais uma vez aqui no canal Nas Páginas da Bíblia, dessa vez para tratar de uma curiosidade muito importante aqui, que é encontrado somente nos apócrifos e nos pseudo-epígrafes. Tudo bem? É o martírio do apóstolo André, irmão de Pedro. A Bíblia não nos dá nenhuma referência sobre sua morte, porém, em Atos de André, que é uma espécie de apócrifo, relata esse martírio. O Atos de André ele está dividido em 3 fragmentos, certo? E o terceiro fragmento encontrado, de acordo com os historiadores no século II, fala desse martírio, tudo bem? Não se sabe se foi André que realmente escreveu o Atos de André, porém ele não passou no cânon. E no terceiro fragmento encontramos detalhes do seu martírio, né? Na Acaia, uma região entre a Ásia Menor e a Grécia, existia um procônsul conhecido como Agiates. No século I, no ano 60 para o ano 62. Acredita-se que o martírio de André foi nesse ano, do ano 60 para o ano 62, um pouco antes da morte de seu irmão Pedro e também do apóstolo Paulo. Agiates, na cidade de Patras, na Acaia, começou a obrigar que os cristãos daquela época adorassem ídolos. A igreja estava crescendo de forma gigantesca, né? Paulo já estava aí na sua culminância aí da terceira viagem, praticamente já tinha concluído a terceira viagem, e Agiates obrigou que os cristãos adorassem ídolos, deuses pagãos, né? Só que André começou a refutá-lo e a dizer que isso não era uma coisa interessante. E aqui em Atos de André ele diz o seguinte, vamos ver. O procônsul Agiates, tendo chegado à cidade de Patras, começou a obrigar os que criam em Jesus Cristo a adorar ídolos. Quer dizer, os cristãos tinham que abandonar Cristo e adorar ídolos. O bem-aventurado André, correndo até ele, disse: caberia a ti, ó rei Agiates, sendo um juiz de homens, reconhecer teu juiz que está nos céus, quer dizer, Deus, e tendo reconhecido a ele, a adorá-lo. E adorando aquele que é o Deus verdadeiro, afastar teus pensamentos daqueles que não são deuses verdadeiros. E Agiates respondeu, és tu, André, que destrói os templos dos deuses e persuades os homens à religião que, surgida recentemente, os imperadores dos romanos têm dado ordens para suprimir. E aí, queridos, o que é que vai acontecer? André vai começar a duelar com ele aqui, né? André vai falar sobre Jesus Cristo e sobre o papel de Cristo na cruz, e o procônsul, Agiates, ele vai refutando André e André também o refutando. Vai ficar uma espécie de diálogo aqui em Atos de André, tudo bem? Vai chegar um momento que ele vai ficar enfurecido, certo? Agiates fica enfurecido e pede que André seja crucificado, já que ele defende tanto a cruz, né? Tudo bem? Então ele vai ser torturado e pregado em uma cruz. Essa questão o formato do X, o livro aqui não fala, né? A maioria dos pesquisadores e estudiosos acreditam que André morreu em uma cruz em forma de X. Mas vamos ver o que diz aqui. Na página 608. O bem-aventurado André disse: se queres saber, toma a forma de um discípulo para aprenderes o que perguntas, né? Porque ele estava fazendo algumas perguntas indiscretas aqui contra André. E Agiates disse: extrairei de ti, através de torturas, o dom deste conhecimento. E o bem-aventurado André declarou: me pergunto como tu, sendo um homem inteligente, cairia na tolice de pensar que podes persuadir-me através de torturas. Quer dizer, você acha que através de tortura eu vou me entregar a você, Agiates? Veja só o que diz aqui na página 610. E então o procônsul Agiates, enfurecido, ordenou que o apóstolo de Cristo fosse afligido por torturas, né? Sendo esticado por 7 vezes por 3 soldados e espancado com violência. Ele foi erguido e trazido na presença do ímpio Agiates. Bom, então pegaram André, queridos, e levaram
para a cruz. Alguém ainda quis libertar André, né? Só que ele estava bastante enfurecido, o procônsul. Continuando, o Agiates diz o seguinte: enfurecido, o Agiates ordenou que o bem-aventurado André fosse pregado na cruz. E ele, tendo deixado a todos sobe até a cruz e diz a ela em voz alta e clara: alegra-te, ó cruz, que foste consagrada pelo corpo de Cristo e enfeitada por seus membros como uma pérola. Então, queridos, André, ele não baixa a cabeça para Agiates, um ímpio, né? Adorador de deuses pagãos. E André, por fim, ele é amarrado. Quiseram até cortar as juntas de André, né? O tendão de Aquiles, quebrar seus joelhos, entre outras coisas. Mas eles não fazem isso. E a vontade de Agiates era que André ficasse na cruz o dia com a noite, porque aí as pessoas que são mortas dessa forma morreria por asfixia, né? O pulmão delatava, e aí a ideia era que os cães viessem comer o apóstolo de Cristo, André. Ó o pensamento do cara, queria que André fosse devorado por cães, rapaz. Que coisa terrível, ó. Vamos ver aqui mais um fragmento aqui que diz o seguinte: 4 dias ele está pendurado na cruz e está vivo sem comer nada. Ele nos satisfez a todos. Tira o homem da cruz e todos buscaremos sabedoria. Liberta o homem e misericórdia será demonstrada a toda a Caia. Não é necessário que ele sofra assim, porque embora crucificado, ele não cessa de proclamar a verdade. Queridos, André ficou alguns dias na cruz, veja só. E quando o procônsul recusou-se a escutá-los, né, que eram as pessoas que estavam... Tinha muita gente querendo libertar André. O procônsul disse essas palavras: assinando uma ordem para dispersar a multidão, eles se levantaram contra ele e eram em número de aproximadamente 20.000. E o procônsul, percebendo que eles, de certa forma, haviam se enfurecido, temeroso que algo ruim lhe sucedesse, levantou-se do tribunal e foi ter com eles, tendo prometido que libertaria o bem-aventurado André. E alguns foram contar ao apóstolo, porque vieram até ali. Enquanto toda a multidão exultava com o fato do bem-aventurado André ser liberto, né? Ele próprio não quis ser liberto. Olha que coisa, rapaz. Vamos ver o que diz aqui, né? Ainda, continuando aqui, o último suspiro do apóstolo André, né? Isso está relatado, como eu já falei, no 3º fragmento de Atos de André. Nos diz assim: sem, no entanto, convencê-la, ele ficou muito irado e decidiu fazer uma acusação pública contra todo o povo e enviar a César, isso a Agiates, né? Uma acusação formal contra Maximila, que era uma mulher lá entre o povo, né? Que estava entre o povo querendo a libertação de André. Lembrando, queridos, que essa crucificação as pessoas ficavam nuas, certo? Uma parte aqui do texto diz que André tirou sua roupa e ficou nu. Era uma forma de humilhação. E enquanto preparava essas coisas na presença dos seus oficiais, na calada da noite, ele se ergueu e, sem que ninguém visse, estando atormentado pelo diabo, ele caiu em uma grande altura, rolou no meio do mercado da cidade e deu o último suspiro. Então, essa foi a morte de André, né? Em uma cruz, e um dos seus discípulos, chamado Astrócles, foi informado e enviou seus servos dizendo-lhe que deveriam sepultá-lo, né? Entre os que haviam morrido de maneira violenta. Então, queridos, a morte de André foi uma morte também muito violenta, certo? Ainda no 1º século da nossa era, da Era Comum, morreu aí também uma cruz, né? Se a cruz é em formato de X, o fragmento aqui de Atos de André não menciona, mas que ele foi insultado aí por um procônsul na Caia, no ano 60 para o ano 62, vindo a tombar aí mais um dos apóstolos originais de Jesus, o apóstolo André, irmão de Pedro. Se inscreva no canal e deixe seu like.